Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre oportunismo, que é aquela forma de agir que não está baseada em princípios e que flutua ao sabor das circunstâncias, em geral, para favorecer ou resultar em algum benefício individual para quem atua ou toma decisão, o oportunista. Infelizmente, o oportunismo está gravado na vida política brasileira e, de uma certa forma, contamina o dia a dia da sociedade nacional. O símbolo do oportunismo é aquela famosa propaganda de cigarro do Gerson, em que ele dizia: gosto de levar vantagem em tudo, certo? E do qual ele disse, muitos anos depois, que se arrependia profundamente de ter feito. O grande problema com o oportunismo é que ele não permite o debate consequente das ideias e ele não permite o desenvolvimento de políticas públicas consistentes, porque ela está baseada única e exclusivamente na obtenção de vantagens momentâneas. A quarentena tem sido um exemplo rico de todo tipo de problema da sociedade brasileira e, como não poderia deixar de ser, nós vemos muitos exemplos de como o oportunismo controla a vida política nacional. Eu gostaria de dar alguns exemplos aqui para que nós pudéssemos refletir. O caso número 1 diz respeito ao próprio presidente da República, que apareceu um sem número de vezes defendendo um medicamento cuja aplicação para o tratamento da Covid nunca foi comprovada cientificamente, muito pelo contrário, foi comprovado de que não funcionava, e o presidente apareceu receitando várias vezes o medicamento, inclusive para exemas, dizendo que nunca havia sido provado que ele não funcionava, o que era uma falácia, porque inclusive o medicamento, para ser usado, precisa haver a comprovação científica de que ele de fato é útil para combater a doença. Pois bem, na semana passada, esse mesmo presidente aparece numa live dizendo que não podia obrigar as pessoas a tomarem vacinas contra a Covid, porque ela não havia sido comprovado de que elas funcionam. Obviamente, o discurso é uma bobajada imensa, porque as vacinas ainda estão em desenvolvimento, mas ele já apresenta aqui o discurso usando os mesmos argumentos para recomendar e não recomendar o uso de um medicamento, quando a pergunta que nós devemos fazer é: quando um tratamento de fato pode ser recomendado para uso da população? Aparentemente, a presidência da República não sabe e a cada dia decide com base no sabor das circunstâncias. Vamos ao caso número 2. A crescente rejeição no Brasil ao uso de máscaras, cujo uso ele é motivado principalmente para proteger o próximo e a si mesmo da contaminação com o vírus. O argumento que tem sido usado é o de que a imposição do uso das máscaras fere as liberdades individuais e o direito que as pessoas têm de decidir o que vestir e o que usar. Pois bem, há várias leis no Brasil que proíbem o banho de praia nu ou que as pessoas andem nuas pelas ruas, por conta da moral e dos bons costumes. A pergunta que se deve fazer aqui é: é possível obrigar ou não é possível obrigar o uso de roupas? E nas praias em particular chega a ser engraçado, porque boa parte das pessoas anda praticamente nua, mas há a imposição legal de que elas usem pequenas peças de vestuário, como no caso das máscaras. Bastante estranha a justificativa da liberdade individual em um caso e no outro. O terceiro caso que eu gostaria de tratar é o caso das vacinas. A gente vê uma crescente rejeição ao uso de vacinas, rejeição essa completamente descabida, a ponto de, no dia de ontem, dia 8 de setembro de 2020, ter sido anunciada uma cobertura vacinal baixíssima da população brasileira, em parte por causa dos efeitos da quarentena, mas em parte por conta da redução do número de pessoas que se habilitam a tomar as vacinas. Minha avó fazia parte de uma família de 11 irmãos, em que 9 deles morreram de tuberculose.
Graças a Deus, nós não temos esse problema hoje em dia, e graças certamente, não apenas a Deus, mas às vacinas. E, portanto, as vacinas protegem os indivíduos e protegem a sociedade de forma geral do espalhamento e do crescimento das doenças contagiosas. Uma pergunta honesta que nós podemos fazer é se esse indivíduo que clama pela liberdade individual de não tomar a vacina, se ele também abdica do direito de ser tratado nos hospitais, tendo em vista que, caso ele adoeça, ele custará muito mais ao Estado e a todos os demais indivíduos que tomaram a vacina para proteger a si próprios e aos outros, enquanto o indivíduo fazia a opção de poder ficar doente. Pergunta muito honesta: quem não toma a vacina abdica também do tratamento? Pergunta muito coerente. Quarto caso que eu gostaria de dizer é a fraca adesão do brasileiro às práticas de isolamento social. Todos nós temos acompanhado que desde o início da pandemia tem sido muito difícil estimular uma parte significativa dos brasileiros a manter um certo isolamento para evitar o espalhamento da doença, e nas últimas semanas a aglomeração nas praias, nos bares, em vários lugares do Brasil é evidente. No entanto, de forma surpreendente, pesquisa feita com também essa mesma sociedade brasileira aponta que em alguns lugares a rejeição para o retorno às aulas chega a ser de 90%, e a justificativa é para evitar a aglomeração. Como é possível conciliar esses dois pontos de vista? Há várias pessoas que estão dizendo que a rejeição ou a resistência ao retorno às aulas e o fato do brasileiro estar motivado para se aglomerar nas praias, nos bares, nas festas, indica, no fundo, uma aversão à educação e uma aversão à escola, e uma oportunidade de manter mais tempo livre dedicado às atividades de lazer do que às atividades de estudo. O fato é que é muito difícil conciliar políticas públicas que incentivam ao mesmo tempo práticas de aglomeração e que atrasam o retorno à escola para evitar aglomeração. Afinal de contas, é necessário ou não é necessário evitar as aglomerações? Bom, o que vemos aqui são vários exemplos que mostram de uma forma cristalina como o debate público no Brasil é pobre e como ele está contaminado pelo oportunismo e pelas vantagens circunstanciais que os indivíduos e frações da sociedade podem obter, ao invés de um debate consistente, coerente, no país, que permita a implementação de políticas públicas realmente úteis para todos. Nos lembra que talvez seja o momento de um novo volume do FEBEAPA, aquela célebre série de livros escrita pelo Stanislau Ponte Preta, o Sérgio Porto, do festival de besteiras que assola o país. A quarentena está cheia, dá para escrever aí vários livros sobre esse tema. O Brasil, infelizmente, é um país dominado pelo oportunismo, e o debate público no Brasil é de uma pobreza que dá dó. Fique atento para isso. Participe desse debate, procure os fundamentos e evite atuar de maneira oportunista, em particular quando isso afeta a condução das políticas públicas no Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.